Nesse mapa vamos falar sobre as principais funções lógicas do Excel. Não são muitas, mas elas caem muito em prova. Então vamos lá. Então aqui tem basicamente 4 funções que eu destaquei, a função E ou função não e a função C. Elas são funções muito utilizadas, são funções que às vezes eles utilizam funções aninhadas, né? Tipo uma função com outra, a função se tal coisa e tal coisa, mas eu não vou trabalhar especificamente aqui essas funções aninhadas para não estender muito e fugir. Mas dependendo do nível de prova da banca, tem essa combinação frequente entre funções, principalmente essas daqui, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a tabelinha de referência que eu gosto de deixar nesses mapas aqui, para que você não tenha que recorrer ao Excel na hora que estiver revisando esse conteúdo, então acho que facilita bastante. Aqui a função nós temos o igual, não tem espaço, tá? E inicia o argumento aqui com o parênteses, também não tem espaço, apesar de em alguns casos ficar ali com um espacinho aqui na composição do mapa, mas ele não tem esse espaço na hora de escrevermos. A função E, então a gente vai colocar as proposições, né? Quais são as condições que devem ser ali para serem atendidas ou não. E aí, se elas forem todas atendidas, todas verdadeiras, ele vai trazer verdadeiro. Se tiver um falso, ela traz falso, tá? Então, aqui nós temos o exemplo. Então, se o B1 for maior que 3 na função E aqui, B1 maior que 3, quanto que é? B1, 10, maior que 3? É. E o C2 maior que 5, C2 maior que 5, C2 maior que 5, é 7. Então, as duas condições são verdadeiras, ele trouxe verdadeiro. Agora aqui, tipo, eu inverti, B1 menor que 3, a gente já viu que é maior, então tá falso. E esse aqui é verdadeiro, então ele traz falso. Aqui a gente também pode trabalhar com texto, então se o A1 for igual a mapa, então se eu vou trabalhar com texto, eu quero que ele compare um texto, eu preciso colocar entre aspas, tá? Se não colocar entre aspas, não funciona a função. Então, ele vem ali, o A1 é igual a mapa? É. O C2 é maior que 5? É. Os dois se atendem, ele traz ali a correspondência a verdadeiro. O ou, por outro lado, não precisa que tudo seja verdadeiro, basta que um seja verdadeiro, né? Uma questão, a mesma questão da lógica, né? Então, basta um ser verdadeiro que ele vai trazer verdadeiro. Então, se eu trago ali aquela situação que ele deu falso, que o B1 é menor do que 3, na função ou, o fato do C2 ser maior que 5, ele vai trazer correspondência verdadeira, porque eu tive aqui um falso e um verdadeiro. Então, a função ou traz o verdadeiro. A função não, ela vai inverter o estado. Se uma coisa era falso, ele vai trazer um estado verdadeiro. Se era verdadeiro, ele vai trazer falso. Ele faz essa inversão de verdadeiro e falso. Então, não. B1 é maior do que 5, B1, ele é maior do que 5, né? O B1 aqui é maior que 5, porque ele é 10. Então, normalmente, ele traria isso verdadeiro, né? Mas, no caso, como eu estou utilizando a função não, ele vai inverter, vai trazer falso, tá? Então, aqui são outros exemplos. Eu posso aqui, que nem não, falso, ele inverte, traz verdadeiro. E eu posso fazer a conta, por exemplo, alguma conta aqui diretamente. E ele também faz essa inversão dessa correspondência desse estado. Então, vamos assim, a função C, que é muito cobrada em prova, em concurso, cai bastante. Então, nós temos que indicar um teste lógico, a gente vai fazer uma validação se determinada célula é igual a tal valor, ou determinada célula é igual a tal texto. O que a gente quer que aconteça se isso for verdadeiro, e o que quer que aconteça se for falso, que traga tal texto, que traga tal valor, ou que faça determinada função ou operação. Então, temos essas possibilidades. Então, aqui, se o B1 for maior do que 8, B1 for maior do que 8, isso é verdadeiro. Mas se isso acontecesse verdadeiro, a gente indica que o que a gente quer? Eu quero que traga aprovado. Quero que traga um texto, preciso colocar entre aspas. Aí, se for falso, ele vai ser reprovado. Então, ok, no caso aqui é maior, então ele traz aprovado. Aí aqui eu fiz uma função aninhada, então eu mesclei o C com o ou, vocês podem verificar aí, não vou me alongar muito aqui nesse exemplo, mas eu também posso fazer com contas aqui, acrescentando valores, somando duas células, também é uma possibilidade ali de uso, tanto com outra função,
quanto fazendo operações ali entre células ou trazendo texto, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, o mapa está disponível para download de forma gratuita. Claro que se vocês tiverem a oportunidade de treinar isso no Excel, ele vai reforçar e vai facilitar vocês reterem muito mais esse conteúdo, mas eu acho que o mapa já ajuda se vocês precisarem revisar e entender os conceitos chaves dessas funções. Então, bons estudos, espero no próximo vídeo, porque ainda temos outras funções relevantes no Excel que caem em provas.